Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 396. Mentor. Um Shiran e um humano no mesmo corpo. Vulcan murmurou distraidamente. Eu vi muitas coisas estranhas na minha vida, mas esta é de longe a coisa mais absurda que já ouvi. Essas foram as primeiras palavras que saíram da boca do anão. Astaroth tinha acabado de contar sua própria história, enquanto controlava o corpo de Ashton. No entanto, narrar a história não foi fácil. No momento em que Astaroth revelou que era um Shiran, Vulcan quase perdeu o controle. O menor golpe de seu martelo deveria ter sido suficiente para acabar com a vida de Ashton e Astaroth ali mesmo. Felizmente, Vulcan não era um completo cabeça quente como o resto dos anões e se recompôs o suficiente para escapar de qualquer tragédia infeliz. A princípio, Vulcano ficou um pouco apreensivo. Mas quanto mais Astaroth falava, mais rápido Vulcano percebia que a pessoa com quem ele estava falando era de fato um Shiran. Havia algumas coisas que ninguém, exceto um Shiran e um anão, saberia, e Astaroth fez questão de usar essas verdades a seu favor. Coisas como a grande orgia foram uma das verdades mais importantes que ele revelou. No momento em que Astaroth terminou de narrar seu monólogo, Vulcano pôde vê-lo sob uma luz um tanto favorável. Por alguma razão distorcida, a história de Shirans traindo uns aos outros fez o anão sorrir. Embora fosse um pouco estranho, Ashton entendeu completamente os sentimentos de Vulcan. Quando ele perdeu tudo para os lobisomens, se alguém tivesse dito a ele que a amante foi morta por um de seu povo, até ele teria ficado feliz. Inferno, ele estaria pulando como um coelho. Tenho certeza de que serei feliz mesmo agora. Ashton pensou enquanto Astaroth lhe entregava o controle sobre seu corpo. HM. É estranho pensar nisso agora. Principalmente porque agora posso esmagar alguém como ela com apenas um dedo. HM. Não pode ser apenas o destino que nos encontramos aqui, Ashton. Eu não tinha tanta certeza sobre isso antes, mas depois de conhecê-lo, acho que aqueles velhos peidos estavam certos. Vulcan gentilmente acariciou sua barba. Você é um crente e não estou interessado em ingressar em um culto, se é isso que você quer dizer, respondeu Ashton. Vulcano balançou a cabeça como se estivesse irritado. Respeite seu ancião e deixe-me completar minha declaração. Já ouviu falar de uma coisa chamada profecias? Vulcan continuou. Era muito popular quando os precursores estavam no controle de tudo. Eles tinham algumas habilidades únicas, uma das quais era a capacidade de espiar o futuro. Espera. Então eles sabiam o que ia acontecer com eles? Ashton questionou. Como se eles pudessem ver o futuro, eles deveriam saber sobre os Shirans os atacando. Só podemos imaginar. Aqueles velhotes eram muito misteriosos para alguém como nós refletir sobre o que estava acontecendo dentro de suas cabeças. Vulcan encolheu os ombros antes de continuar. O que eu sei é que uma vez eles nos contaram sobre um humano que precisaria da ajuda de todas as criaturas que eles criaram para afastar algum mal. Algo que até eles tinham medo. Nunca chegamos a saber o que era e por que um humano precisaria lutar contra eles. Ao longo desses anos, sempre pensei que talvez eles estivessem errados. Mas depois de conhecer você, não tenho mais tanta certeza. Uá, uá, uá. Segure seus cavalos, velho. Ashton recuou enquanto gritava. Você pegou o cara errado. Não tenho interesse em me tornar o salvador da galáxia ou algo assim. Vulcano sorriu, mas não discutiu. Ao contrário de Ashton, ele já sabia que não havia ninguém que pudesse jogar fora uma profecia depois de feita. O pequeno humano pode pensar que a profecia simplesmente desapareceria porque ele queria, mas o destino não era algo que pudesse ser controlado por seres mortais como eles. Você pode fazer o que quiser. Vulcan murmurou, mas por enquanto vamos nos concentrar nas coisas aqui, certo? Já que estou de bom humor e você quer derrubar os Shirans tanto quanto eu vou te ajudar. O que você quer dizer? A manopla que você me deu já é mais do que suficiente. Você acha que pode liberar o verdadeiro potencial do Gauntlet? Vulcan zombou. Você não pode fazer nada com isso porque não sabe como usar essas habilidades. As habilidades de um verdadeiro criacionista.
As palavras de Vulcano fizeram Ashton ponderar sobre algumas coisas. Era verdade que ele não conseguia usar as habilidades em seu potencial máximo. Por quê? Porque ele simplesmente não tinha ideia de como fazer as armas aparecerem do nada. Orientação era o que ele mais precisava para usar essas habilidades. Obrigado pela ajuda. Ashton concordou com a proposta de Vulcano. Parece que você tem algumas células cerebrais em sua cabeça. Vulcan sorriu. Seu treinamento começará amanhã. Por enquanto, me deixe em paz. Tenho que reparar o dano que nossa pequena farsa causou. Ashton assentiu e saiu da forja. Embora estivesse feliz por ter conhecido alguém como Vulcan neste trabalho, proteger Ela ainda era seu objetivo principal. Mas o que ele não sabia era que um desfile de pessoas o esperava do lado de fora da forja. As pessoas que haviam desistido de mais da metade de suas vidas tentando vislumbrar a forja tinham inveja dele. Enquanto alguns deles estavam simplesmente curiosos e queriam saber o que Ashton via lá dentro. Para sua decepção, Ashton não estava mais interessado em falar. Sua bunda antissocial foi drenada de energia depois de conversar com Vulcano por mais de 3 horas seguidas. Que bando de hipócritas, Ashton pensou enquanto se afastava da multidão. Associar-se com os mercenários era a última coisa em sua mente. Mas olhe para eles agora, malditos idiotas fazendo fila para um bate-papo. Você não pode culpá-los embora. Se alguém que não se preocupava em interagir com a maior parte da família de repente se tornasse amigo de um estranho, eu também ficaria curioso. Tanto faz, eu só preciso ir embora antes que eles fiquem muito excitados. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 397 Mentor 2. Era quase meia-noite. Os 3 satélites naturais do planeta Eva estavam fornecendo luz mais do que suficiente ao solo. O céu estava tão claro que Ashton quase podia contar o número de crateras ao longo das 3 luas. Mas, em vez de se concentrar no céu acima, Ashton estava ocupado olhando para o oceano enquanto se sentava na beira do terraço. As ondas do oceano azul real batiam preguiçosamente na costa. Por um momento a beleza cênica do lugar roubou sua atenção. Era um lugar perfeito para passar algum tempo com Ana. O que eu estou pensando agora? Ashton balançou a cabeça. Eu deveria me concentrar no trabalho, sim, assim como aqueles guardas. Os filhos da puta já estão roncando assim há horas. Ashton olhou ao redor do pátio e viu alguns guardas dormindo em pé. Se alguém os visse, pensaria que os guardas trabalharam duro o dia inteiro, por isso estavam um pouco cansados. O som de seu ronco alto perfurou a noite silenciosa como uma bala através de carne desprotegida. A julgar por seu comportamento calmo, ninguém seria capaz de adivinhar que estavam sob ataque. Dito isto, Ashton pensou que os guardas estavam tão vigilantes quanto durante o dia. Afinal, eles eram inúteis durante o dia, então ele não podia esperar mais nada deles durante a noite. Além do ronco, tudo estava quieto. Porém, como tudo, a paz e o silêncio da noite chegaram ao fim. Eles estão aqui. Ashton murmurou e no momento seguinte ouviu-se um rugido alto de vários motores. Os guardas sonolentos acordaram apressadamente e correram para seus postos. Os mercenários fizeram o mesmo. Mas os carros que vinham da frente eram apenas o começo de seus problemas. Enquanto os guardas corriam em direção ao portão, Ashton percebeu que alguns inimigos também estavam se aproximando deles vindos do oceano. A ilha havia sido cercada e todos nela também. No momento seguinte, os guardas abriram fogo contra os veículos que chegavam. No entanto, as balas simplesmente ricochetearam nos veículos blindados. Os guardas estavam lentamente começando a entrar em pânico. Mas os mercenários não deram um único passo. Como os mercenários não tinham permissão para operar as torres espalhadas pela mansão, simplesmente não havia muito o que fazer. Eles também não podiam simplesmente correr na frente de veículos blindados. Eu deveria ter pegado uma arma ou algo assim, Ashton murmurou antes de pular do prédio. Parece que eu tenho que sujar minhas mãos. Se ao menos remover manchas de sangue não fosse um pé no saco. Embora os guardas não pudessem fazer nada contra os agressores, o mesmo acontecia com os agressores. Embora estivessem equipados com armamento pesado,
Suas tentativas de romper as paredes não tiveram sucesso. Ambas as partes estariam em uma situação de impasse se não fosse pelos barcos que os atacavam por trás. O plano deles era simples. Iam distrair os guardas com os carros. Nesse ínterim, a principal força de infiltração chegaria pelo oceano. Como os guardas já estariam preocupados com o ataque frontal, a principal força de infiltração lançaria um ataque surpresa sobre eles por trás e atropelaria todos em seu caminho. Assim que os guardas forem atendidos, eles irão capturar a cadela Eula, entregá-la aos Metal Sharks e terminar o trabalho. Em retrospectiva, o plano não era ruim, mas terrível. Por quê? Porque era óbvio que eles estavam tentando realizar. Vamos indo. Um dos assaltantes murmurou baixinho assim que seus barcos atingiram a areia da praia. Os caras da frente não vão conseguir segurá-los indefinidamente. Os atacantes começaram a montar suas armas e explosivos. Mesmo que alguns deles estivessem atentos a possíveis problemas, eles não notaram o homem que havia digitado seus números. Enquanto eles faziam isso, seu líder, um metalmano conhecido como Dobrich, os deixou para trás para dar uma olhada no futuro e garantir que tudo correria conforme planejado. Preparem os explosivos. Esses desgraçados melhoraram suas defesas. Dobrich comentou, mas não recebeu resposta. Ei, seus preguiçosos, todos vocês ficaram surdos. O que diabos aconteceu aqui? Dobrich virou-se para ver que era o único parado na praia. O resto da tripulação havia partido e seu equipamento estava espalhado por todo lugar. Presumindo o pior, ele refez seus passos de volta aos barcos, quando notou inúmeras manchas de sangue na areia branca da praia. Havia até um rastro de sangue que levava até um dos barcos que eles usaram para chegar lá. O homem soube instantaneamente o que estava acontecendo e imediatamente fugiu. Naquele momento, ele não se importava para onde estava indo. Tudo o que sabia era que precisava sair dali e avisar os demais para abortar a missão também. Depois de correr pelo que pareceu uma eternidade, Dobrich parou. Ele olhou em volta enquanto ofegava para se certificar de que ninguém o estava seguindo. Ao se certificar de que estava sozinho e seguro, ele começou a mexer nas bolsas amarradas em sua cintura. Mas antes que pudesse encontrar o que procurava, ouviu uma voz. "O que você está fazendo aqui? Você deveria ter ficado aí, eu estava prestes a descer para encontrá-lo." "Bem, você só tornou meu trabalho um pouco mais fácil, então obrigado." Dobrich não percebeu a pessoa sentada bem à sua frente. Não até que o homem falasse primeiro. O rosto da pessoa estava coberto por uma máscara preta. No entanto, sob o luar coletivo, Dobrich podia ver as mãos ensanguentadas da pessoa enquanto tentava limpá-las. A arma do homem, uma espada ensanguentada, estava ao lado dele. Ao lado de uma pilha de cabeças decepadas. Manchas de sangue. Eu absolutamente as odeio. Ashton deu de ombros como se não fosse grande coisa. Limpar é sempre cansativo, especialmente quando mancha as roupas. A propósito, você conhece uma lavanderia que possa se livrar das manchas? Eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 398 Mentor 3. Enquanto isso, os assaltantes da frente estavam ficando ansiosos. Não era preciso ser um gênio para descobrir que algo estava errado. Se tudo tivesse corrido bem, eles deveriam ter recebido o sinal para conter o ataque. Eles não apenas não receberam nenhum sinal, como também não conseguiram entrar em contato com a equipe de infiltração. Isso se tornou fonte de sua preocupação. "Senhor, o sol vai nascer em cerca de 47 minutos. Temos que recuar antes do não precisa me dizer o que eu já sei." A líder da operação, Eleanor, disparou. "Diga-me o que aconteceu com a equipe Alpha." "Ainda estamos tentando entrar em contato Bang." Antes que o terrorista conseguisse dizer uma palavra, um buraco foi feito em seu crânio. Eleanor era exatamente esse tipo de mulher. Ela odiava fracassos e, mais do que isso, odiava aqueles que se tornavam a razão de seu fracasso. Embora ela não fizesse parte da hierarquia superior dos Metal Sharks, ela ainda era influente o suficiente para tomar suas próprias decisões sem enfrentar qualquer reação dos chefes. Uma das razões pelas quais ela ainda não era reconhecida era sua raça.
Ser humano era pior do que ser gado no espaço. A perda de seu mundo natal foi a maior cicatriz em sua imagem. Mesmo depois de evoluir continuamente, eles ainda eram mais ou menos inúteis aos olhos do resto das raças. A Metal Sharks, uma organização que supostamente ostentava igualdade para todas as raças, também não era diferente. Eleanor estava bem ciente disso. No entanto, se ela conseguisse capturar Aula, ninguém seria capaz de negar-lhe um lugar no escalão superior. É por isso que ela deu tudo de si para capturar Aula. Mas não parecia que seu plano seria bem sucedido, afinal. Um objeto misterioso está se aproximando de nós. Alguém gritou no rádio. Eleanor espiou pela janela para ver uma bolsa. Alguém o havia jogado de dentro da mansão. O que é isso? Ela perguntou, mas ninguém respondeu, malditos idiotas. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Um momento depois, Eleanor ficou sabendo porque todos ficaram em silêncio. Na frente dela estava um saco cheio de cabeças decepadas da equipe de infiltração. Uma nota foi anexada ao saco encharcado de sangue. Seu pessoal sujou minhas roupas. Envie uma lavanderia para limpá-las. PS. Sinto muito por não ter enviado seus corpos de volta também. Meus animais de estimação estavam com um pouco de fome. Eleanor terminou de ler a nota com uma expressão fria no rosto. O plano falhou. Retire-se por enquanto. Os soldados seguiram suas instruções sem protestar. Afinal, nenhum deles queria virar comida de cachorro como a equipe de infiltração. A alguma distância, Ashton estava ocupado criando alguns soldados esqueletos. Depois de ver os guardas lutarem, ele percebeu que eles eram inúteis, pois valorizavam suas vidas mais do que qualquer coisa. Seus soldados esqueletos, por outro lado, não tinham medo de morrer e podem lutar muito melhor do que os guardas. Se eu conseguisse controlar o Gauntlet com o melhor de minhas habilidades, seria capaz de dar a eles armas ou algo para ajudar na batalha. Ashton murmurou enquanto acariciava a cabeça de um esqueleto. Por enquanto, fique no subsolo e não saia até que ele diga. Entendido? Os esqueletos assentiram e desapareceram na areia. Se Sven estivesse lá, Ashton não teria que criar novos soldados. É assim que Ashton vinha operando até agora. Se ele estivesse aqui, eu teria que me preocupar com qualquer coisa. Nesse momento, uma figura sombria apareceu ao lado dele. Mestre, assim como você instruiu, eu entreguei as cabeças decepadas de volta ao acampamento inimigo. O inimigo parece ter recuado por enquanto. Bom trabalho, Raven. Agora fique aqui e cuide dos esqueletos para mim. Vou deixar a defesa desta seção da praia para você. Obrigado, mestre. Você não ficará desapontado. Ashton assentiu e se dirigiu para dentro da mansão. A batalha acabou. Por enquanto. Mas Ashton sabia que os inimigos retornariam mais cedo ou mais tarde. Embora ele não tenha lutado com Dobrich por muito tempo, seu HP caiu 12%. O que era alarmante. Alguém em seu nível não deveria ter perdido mais de 5% de HP em uma luta unilateral. Suas ações estão ficando um pouco enferrujadas, eu sei. Ficar muito tempo sentado está tornando as coisas problemáticas para mim. O pátio estava uma bagunça. Embora os terroristas não tenham quebrado as paredes, eles ainda conseguiram matar alguns guardas. Algumas torres de vigia também foram destruídas. Quase um terço das pessoas havia sido ferida e recebia tratamento adequado agora que os inimigos haviam recuado. O primeiro ataque pode não ter deixado uma marca física na força de defesa, mas houve um impacto mental significativo nos guardas. Até agora eles pensavam que defender uma fortaleza era uma tarefa fácil. Mas agora eles sabiam que não era nada fácil. A situação teria sido muito pior se os terroristas conseguissem se infiltrar nas paredes. Mas aos olhos de Ashton, o ataque serviu como uma revelação para eles descerem de seus cavalos e fazerem algum trabalho real. Parece muito melhor do que eu pensei que seria. Vulcano sentou-se ao lado de Ashton. Onde você estava? Ah, eu não posso lutar contra esses tolos. Não há graça nisso. Vulcano encolheu os ombros. Além disso, estou reservando minha força para lutar contra os Shirans. A propósito, você tem um pouco de sangue em seus lábios.
O que você estava fazendo? Jantar. Tudo bem então. Acho que é hora de começar seu treinamento. Levante sua bunda. Não temos muito tempo antes de eu precisar trabalhar. Claro, vou fazer um relatório e depois encontro você na forja. Tudo bem? Não me faça me arrepender de ter aceitado você como aprendiz. Vulcan zombou e saiu, deixando Ashton sozinho com seus pensamentos. O que você está esperando, não é? Nada demais. Ashton suspirou. Eu esperava que o fantasma aparecesse durante o ataque. Parece que eu estava esperando demais. Alegrar. Ainda faltam 13 dias. Ele aparecerá em breve. Agora coloque sua bunda dentro da forja. Ai ai capitão. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 399 Primeira lição. Aprenda a criar fogo. Quando Ashton entrou na forja, ele notou que a forja estava muito mais limpa do que da última vez. Alguém tem estado ocupado. Ashton sorriu enquanto olhava ao redor. Pare de sorrir como um idiota e vá acender o fogo. Vulcano ordenou enquanto apontava vagamente na direção da lareira. Faça isso e então vamos ao básico. Um incêndio? Não é nada demais. Ashton deu de ombros e levantou a mão. Como ele podia gerar e manipular o fogo à vontade, Ashton pensou que a melhor maneira de fazer isso era usar o cristal. No entanto, o segundo vulcano percebeu o que Ashton estava fazendo. Ele jogou um par de varas de madeira nele. Ei! O que você pensa que está fazendo, seu discípulo idiota? Vulcano latiu. Seu hábito de pegar atalhos um dia encurtaria sua vida. Astaroth riu. A atitude do velho era muito parecida com a de seu professor, Serap. Até ele forçou Astaroth, Lúcifer e Beelzebub a fazer as coisas de maneira primitiva, em vez de usar suas habilidades ou a tecnologia disponível como forma de valorizar as coisas que possuíam. Embora não tivesse certeza do que estava acontecendo na cabeça de Vulcano, ele tinha certeza que o que quer que Vulcano tivesse planejado só ajudaria Ashton a longo prazo. Dito isto, ele estava aproveitando cada segundo de Vulcano gritando com Ashton. Afinal, era uma visão rara testemunhar algo assim. Você me disse para acender uma fogueira. Então eu estava prestes a fazer isso. Ashton gritou de volta, o que acabou levando um tapa na cabeça dele. Eu sou seu mentor agora. Você vai me tratar com o respeito que eu posso ou não merecer. Vulcan cuspiu antes de entregar-lhe alguns gravetos. Pegue-os e comece uma fogueira a partir do zero. Paus de madeira. Você realmente quer que eu acenda uma fogueira como os homens das cavernas costumavam fazer? Ashton estava confuso sobre se Vulcan estava falando sério ou não. Não usar habilidades era bom, mas ele deveria pelo menos permitir que ele usasse um isqueiro ou algum tipo de pederneira. Mas o olhar no rosto de Vulcan disse tudo. Ele estava falando sério. Ah, foda-se. Mesmo que eu tenha que fazer isso com madeira, minha força e resistência devem ser suficientes para... Ah, e antes que eu me esqueça disso, Vulcan disse com um sorriso sádico, aqueles bastões foram imbuídos de um tipo especial de magia anã. Mesmo um aluno de nível A terá dificuldade em usá-los como bastões comuns. O que você tem 6 horas para fazer o fogo? Se falhar, eu mesmo o jogarei para fora da forja. Seu tempo começa agora. Ashton queria amaldiçoar o velho bastardo em voz alta. Mas ele não o fez. Se ele tivesse feito isso, o sádico teria acrescentado outra estranha condição para transformar a tarefa difícil em impossível. Como acender o fogo em pé na cabeça ou algo assim. Depois de pegar os gravetos, Ashton começou a trabalhar. Apesar de ter sido escravo por 16 anos de sua vida, ele não precisava fazer algo assim. Acender fogo com paus já era difícil, mas não ter conhecimento sobre isso piorava ainda mais para ele. HM. Espere um minuto. Não preciso acender o fogo esfregando gravetos. Só preciso fingir que fiz isso. Apenas trabalhe duro uma vez na vida. Isso é uma perda de tempo. Nem pense em usar seu cristal para acender o fogo e me enganar. Vulcano lembrou Ashton enquanto trabalhava em outra coisa. A magia nas varas repeliria as chamas de qualquer fonte eterna. Pode até causar uma explosão. Você é um leitor de mentes ou algo assim?
A irritação na voz de Ashton era bastante óbvia. Eu não preciso ser um leitor de mentes para saber o que está acontecendo dentro dessa sua cabeça dura. Apenas faça o que você disse e então talvez depois de alguns séculos você possa fazer o que quiser na minha forja. Quanto tempo você acha que os humanos vivem? Você não é humano. Então cale a boca e comece a trabalhar se não quiser que esta seja sua última vez nesta forja. Vulcan lembrou Ashton pela última vez. Sem perder tempo, Ashton começou a trabalhar. Mas a tarefa provou ser mais problemática do que ele esperava. Manusear as varas estava sendo muito difícil para ele. Como os dois bastões eram cilíndricos, ele estava tendo problemas para esfregá-los. Por mais que fizesse, uma das varas sempre acabava escorregando, fazendo com que todos os seus esforços fossem em vão. Uma hora se passou assim e ele não fez nenhum progresso. Droga! Ashton deixou escapar em frustração e jogou os gravetos. Por que você não pode simplesmente ficar em lugar e espere? Isso pode funcionar. Seu arremesso conseguiu quebrar um dos gravetos verticalmente, revelando uma superfície plana. Esquecendo-se de suas frustrações e desapontamentos, ele mais uma vez pegou as varetas e começou a trabalhar. Depois de agarrar firmemente o segundo bastão com as duas mãos, ele começou a esfregar furiosamente a superfície plana do bastão com toda a força. O constante movimento das mãos de Ashton fazia parecer que ele estava esfregando algum tipo diferente de madeira. Mas Ashton não estava pensando em nada disso. Agora, seu único foco era criar um incêndio. Depois de 10 minutos ou mais, Ashton percebeu outro erro dele. Mesmo que conseguisse fazer uma brasa com a madeira, ainda precisaria de algo macio e fibroso para transformar a brasa em uma pequena fogueira, antes de acender a lareira. Simplesmente jogar a brasa na lareira faria com que todos os seus esforços fossem por água abaixo. 1. Você tem algo macio e inflamável aqui, que eu posso usar para manter o fogo? Ashton perguntou a Vulcano. Vulcano sorriu assim que ouviu aquela pergunta. Parece que o garoto não é um completo idiota afinal. Ele reconheceu os esforços de Ashton, mas não tinha a intenção de deixar Ashton saber disso. Afinal, ele fracassaria como anão se não desse trabalho a seu aluno. Tudo o que você precisa está naquele armário, respondeu Vulcano. Pegue o que quiser de lá. Entendi, obrigado. Sem perder tempo, Ashton correu em direção ao armário e encontrou um punhado de algodão por ali. Depois de pegar um pouco, ele imediatamente voltou a esfregar madeira bastão. É um pedaço de pau. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 400. Primeira lição: aprenda a criar fogo. 2. Algumas horas se passaram. As mãos de Ashton gritavam por alívio. Mas ele não parou. Nem mesmo quando suas mãos ficaram cheias de bolhas e cortês. Normalmente, esses pequenos ferimentos teriam se curado, mas parecia que os bastões estavam imbuídos de magia para impedir que isso acontecesse. Quase parecia que Vulcano queria dar a ele um gostinho de miséria. Infelizmente para ele, o grande armeiro não sabia o quão teimoso Ashton pode ser. Nessas 2 horas, Ashton conseguiu criar um pequeno pedaço de brasa algumas vezes. Mas sua pressa e impaciência para acender o fogo arruinaram tudo. Ele acabou soprando o ar com uma força desnecessária que matou a brasa, ou soprou muito suavemente, o que novamente resultou na extinção da brasa. Quase parecia que a dor causada por esfregar os gravetos não era nada em comparação com observar a brasa lentamente se esgotando da luz bruxuleante. Felizmente, sua resistência à dor tornou possível para Ashton continuar de novo e de novo, não importa quantas vezes ele falhasse. Vulcano estava observando Ashton silenciosamente. O processo de fazer o fogo do nada pode parecer inútil e uma perda de tempo. Mas, na verdade, estava cheio de moral e lições necessárias para se tornar um grande ferreiro. Ele é muito mais durão do que parece. Se fosse qualquer outra pessoa, eles já teriam desistido. Vulcano assentiu enquanto observava de perto a luta de Ashton. Esse pirralho pode acabar sendo filho da profecia afinal. Eu fiz isso. Ashton soltou um grito de guerra selvagem, alto o suficiente para sacudir a própria forja. Como é esse otário? O sorriso largo em seu rosto era prova de seus esforços.
No momento em que o fogo tomou conta da lareira, todo o cansaço de Ashton desapareceu milagrosamente, assim como as bolhas em suas mãos. Quem teria pensado que acender uma fogueira poderia dar a alguém uma sensação de grande realização? Eu consegui. Ashton se virou para Vulcan com um grande sorriso. Bom trabalho, Vulcano sorriu enquanto caminhava até a lareira. Usou um pouco de magia elemental e derramou água sobre ela. Só assim, o fogo que Ashton passou horas se foi. Que diabos? O que você está fazendo? Passei horas trabalhando nisso. Você ainda tem algumas horas, então faça de novo. Vulcano deu de ombros e esperou pelo próximo movimento de Ashton. 60%. Essa é a probabilidade que Vulcano imaginou que Ashton iria atacá-lo. Essa também era a probabilidade de seu fracasso em se tornar seu discípulo. Desde a primeira vez que conheceu Ashton, Vulcan sabia que o garoto era muito arrogante para seu próprio bem. Claro que ele era forte, mas deve-se evitar mostrar um pingo de arrogância até aí a menos que eles se tornem os mais fortes. Afinal de contas, arrogância era uma característica inadequada para os fracos. A primeira lição de começar um incêndio era deixar Ashton se sentir impotente e fraco. Em outras palavras, foi o primeiro passo para quebrar sua arrogância. O segundo e último passo foi fazê-lo sentir-se desesperado, destruindo algo ao qual ele se apegou, como o fogo que ele havia criado. Se ele fosse capaz de passar por tudo isso, só então Vulcano lhe daria o conhecimento da forja que havia sido mantido em segredo até agora. Mas Vulcan não estava muito otimista sobre isso. Ashton não foi o primeiro a tentar se tornar seu discípulo. Milhares tentaram ao longo dos anos e falharam miseravelmente no mesmo teste. Eventualmente, Vulcan fez as pazes com o fato de que ninguém era capaz de qualificar seu teste simples. Essa foi a verdadeira razão pela qual ele passou anos na solidão. Para que ninguém perdesse tempo tentando se tornar seu discípulo. Embora Ashton tivesse as características que Vulcano desejava em um aluno, ele estava bastante confiante de que a arrogância de Ashton cegaria sua visão. O que, por sua vez, o faria atacar. No entanto, para sua surpresa, Ashton não discutiu. Em vez disso, ele pegou as varetas e voltou a trabalhar. O que você está fazendo? Perguntou Vulcano. Não adianta chorar pelo leite derramado. Ou neste caso pela água derramada, não é? Ashton encolheu os ombros e voltou a bater na madeira até que Vulcano deteve. Como tenho 2 horas, deve ser o suficiente para acender outra forja. Já chega, você passou. O que? Foi um teste e você passou. Por pouco. Mas você passou. Eu vejo. Ashton assentiu, então continuou esfregando as varetas. De qualquer forma, vamos precisar de um pouco de fogo para continuar a lição, então é melhor eu continuar. Eu aprecio o sentimento, mas como eu disse. Vulcano estalou os dedos e no momento seguinte a lareira estava novamente em chamas. É o suficiente. Agora, antes de continuarmos, diga-me quais problemas você enfrentou durante o seu teste. Essa será sua primeira e única lição do dia. Ashton estava um pouco confuso. Enfrentou muitas dificuldades, mas não via como transformar essas dificuldades em lições. Mas como sabia que era melhor do que questionar Vulcano, ele fez o que lhe foi dito. O deslizamento da madeira, como eu disse, continuou Vulcano depois que Ashton terminou de listar as dificuldades, simboliza a necessidade de pensar fora da caixa e é a primeira lei deste palácio da criação. Não faz de você um armeiro adequado, muito menos um decente. Da mesma forma, Vulcano listou todas as lições que poderiam ser extraídas do processo de criação do fogo. Por exemplo, as bolhas na mão podem ser vistas como a força motriz do sucesso. As brasas que se apagam ensinam a importância da paciência na arte de forjar. Mesmo ele derramando água por toda a lareira foi uma lição em si. Uma lição que os ensinou que mesmo que uma pessoa faça tudo corretamente, isso não garantirá o sucesso. É preciso estar disposto a repetir o processo doloroso indefinidamente. O tempo todo aceitando falhas de braços abertos e aprendendo com elas. O desaparecimento das bolhas também foi um símbolo.
Um símbolo que ensina como o sucesso pode fazer alguém esquecer toda a dor que teve que suportar para chegar lá. Então veja, tudo o que você fez hoje servirá como base para você se tornar um bom armeiro. Embora possa parecer inútil. Vulcan concluiu seu discurso. Agora, saia e descanse. Porque você não terá nada quando o treinamento começar. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.